Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Natália Eng, professora de Patchwork, e hoje eu quero mostrar para vocês como montar esse trilho de mesa aqui. Ele é bem grandão, vocês vão conseguir enxergar apenas parte dele. O que eu vou ensinar é apenas a parte de patchwork, combinado? Aqui é como ele está ainda, tá bom? Então, olha só que bacana, vou até colocar aqui na minha frente. E ele tá bem grandão. É super fácil de ser feito, de ser costurado. Qualquer pessoa consegue, principalmente se você ficar comigo até o final do vídeo e seguir todo o passo a passo que eu vou te dar aqui. Então, bora lá? Bom, para fazer esse trilho de mesa, o bloco que você tem que costurar, que você tem que construir, é muito fácil, que chega a ser até bobo, mas tem alguns segredinhos para você conseguir construir esses blocos e depois desconstruí-los e ficar tudo certinho, tá bom? Não entortar o seu trabalho. Então vamos lá, aqui eu vou passar as quantidades, né, e as medidas para cada bloco, tá, que a gente vai ter que montar. Eu vou fazer o meu trilho de mesa usando 5 blocos como esse que eu vou mostrar aqui para vocês, né, mas aqui vou demonstrar obviamente com um bloco. Então as quantidades que estão aqui são para construir, para costurar apenas um bloco. Vamos lá. Você vai precisar de 3 cores diferentes, né? E de cada uma das cores, você vai precisar de quadrados, todos do mesmo tamanho. Todos esses quadrados aqui medem 15,5 por 15,5, todos eles. O que vai mudar é apenas a quantidade. Então, vamos lá. Aqui do azul é um quadrado, né, de 15,5 por 15,5. Desse floralzinho aqui são 4 quadrados de 15,5 por 15,5. E aqui desse marronzinho de poá também são 4 quadrados de 15,5 por 15,5. E como que eu vou fazer? Olha só, esse azul eu escolhi para ser o centro do bloco. Esse floralzinho nós vamos colocar já logo aqui nessas partes em contato com o azul, ok? Assim, ó, desse jeito que eu estou colocando aqui. E aí você vai observar, né, os meus blocos e depois você vai determinar as cores e como você vai montar os seus blocos. Então vamos lá. Nesses espaços aqui eu coloquei esses aqui de poazinho, tá? Beleza. Simples, bobo, né? Então agora é só costurar esse blocão, tá? E como que eu vou costurar? Primeiro em carreiras. Então, essa aqui é a primeira carreira, não é? Eu costuro aqui e aqui, formei a primeira carreira, depois costuro aqui e aqui, formei a segunda carreira, depois costuro aqui e aqui, formei a terceira carreira. Formadas cada uma dessas carreiras, aí eu venho e costuro aqui e termino de formar o bloco todo. Então agora, bora para a máquina você ver como que eu faço ali na minha máquina? Bora lá!
Viu como é fácil costurar? Você pode perceber que eu fui costurando aqui, ó, sempre de 2 em 2 em primeiro lugar, depois vim costurando essa outra parte e não carreira por carreira, do jeito que eu expliquei. Você pode fazer de qualquer uma dessas maneiras que estão corretas. Mas por que eu fiz a costura desse jeito? Primeiro pegando essas duas peças de cada uma das carreiras, porque assim anda mais rápido. E você pode perceber também que eu vim pegando, costurando, depois voltei no mesmo lugar, na mesma ordem. Para quê? Para ficar no final esse resultado. Os de bolinha nas pontas, né? E esses florais aqui no meio, e o azul é o centro dele. Agora, muito bem. Também você deve ter observado que essas últimas costuras, né, que são as costuras das emendas das carreiras, eu abri. Para quê? Para esse encontro aqui ficar bem assentadinho, não ficar nenhum caroço aqui do lado direito. Por quê? Porque agora eu vou desconstruir esse bloco para depois reconstruí-lo e dar o desenho, o formato do jeito que eu quero. Então vamos lá. Esse quadrado central aqui, aliás, todos esses quadrados, eles mediam quanto que eu falei para vocês no início? 15,5 por 15,5. Sempre, aqui vem uma dica, vem um segredinho desse tipo de trabalho. Sempre que você for fazer esse trabalho, esse nine patch desconstruído, você sempre escolha as medidas de corte que já tenham números quebrados. Por exemplo, nesse caso eu estou usando 15,5 por 15,5. Por que isso? Porque depois de costurado, eles vão ficar com 14 por 14. Mas, Natália, esses aqui na lateral ainda não receberam a costura. Ótimo, mas eu não vou me guiar por eles. Eu vou me guiar por esse quadrado central. Ele já recebeu a costura nos 4 lados. Então, ele já está medindo 14 por 14. E o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar em 2 vezes esse blocão. A primeira vez nesse sentido e a segunda vez nesse sentido, bem no meio. Como que eu vou achar o meio? Através da medida desse bloco aqui que eu acabei de falar, que ele já recebeu as costuras dos 4 lados, então ele está com 14 por 14. Qual que é a metade de 14? 7. Então, eu pego a minha régua, alinho o 7 aqui, né? Porque eu sou destra. Se você for canhota, você vai fazer o contrário, mas tudo bem. Eu sou destra, então olha só. Coloquei a medida de 7 centímetros bem alinhada aqui, ó, em cima dessa costura aqui, ó, de fora a fora. E para também não ficar torto, também estou me orientando por aqui, ó. Tá tudo ok. Aqui tá no 7, aqui tá tudo alinhadinho, tá tudo certinho. Para que isso? Para esse corte sair bem retinho. Então, agora é só cortar. Seguro firme, pego o cortador e vem. Pronto. Não tiro o trabalho do lugar. Vou fazer o outro corte nesse outro sentido, do mesmo jeito. Alinho tudo na medida de 7 centímetros, ok? Tudo belezinha, seguro, e agora eu vou cortar aqui. Então, vamos lá. Beleza. Pronto. Dividi o meu trabalho em 4. Agora, como que eu vou formar o desenho dele? Eu vou só inverter algumas peças. Então, olha lá. Agora, aqui vem, antes de eu inverter, 2 peças que eu tenho que inverter, eu já tenho que dar uma dica, né? Olha só, eu vou montar 5 blocos iguaizinhos a esse que eu estou fazendo aqui para você. Muito bem. Eu não falei que agora eu vou inverter 2 peças dele? Sim, falei. E você vai ter que inverter essas mesmas 2 peças nas mesmas posições nos próximos blocos. O que eu quero dizer com isso? Olha só,
Eu vou agora inverter essas duas peças que estão nessa diagonal aqui. Para você aí, vai ser a peça que está embaixo à sua esquerda e em cima à direita. Então, se você definiu que você vai inverter essas peças, em todos os blocos você tem que inverter desse mesmo lado, tá bom? Isso é só uma dica para facilitar. Então, bora lá. Pronto, inverti ao contrário. Percebeu? As pontas em azul ficaram para fora. Esses aqui eu mantive do jeito que estão. Esses quadrados azuis ficaram no centro. Muito simples. Agora eu vou reconstruir esse novo modelo de bloco. Simples, né? Agora é só costurar aqui, aqui e depois aqui. Bora para a máquina? Prontinho, meu bloco agora recosturado, né? Reconstruído e agora definitivamente. Então, esse é o modelo que eu vou transformar o meu Nine Pet. Natália, por que você está falando Nine Pet? Porque aquele bloco que a gente costurou lá no início, com os 9 quadradinhos, ele se chama Nine Pet justamente por isso. Nine de 9 e pet de pedaços. Então, 9 pedaços, 9 partes, lembra? Depois a gente cortou e reconstruiu dessa maneira. Agora há pouco também eu falei sobre a posição disso aqui. Na verdade, você não tem que se preocupar, mas eu quis falar, né, alertar, porque tem muita gente que acaba cortando todos os blocos, depois querendo construir um de cada jeito. Aí fica assim, mas eu vou colocar um virado para baixo, com o azul virado para outro para cima, depois o outro. Não, faz daquele jeito que eu estou falando para vocês. Você só apenas vai escolher 2 que estejam numa diagonal e inverter aqueles 2. Os outros 2 você vai manter. Mas a questão da ordem foi só mesmo para chamar atenção. Por quê? Porque depois do bloco pronto, olha só, tanto fez, tanto faz, tá? Então, eu sei que nesse momento muita gente ficou quebrando a cabeça, mas não tem, porque olha só, acaba saindo na mesma posição, depois do bloco pronto, né? A gente coloca na posição que a gente quiser, olha só, certo? Ou assim, com o azul nessa posição ou nessa, tá bom? Aí para você, ó, essa posição, o azul aqui embaixo está à sua esquerda, ok? Se eu girar nessa posição, o azul da extremidade está embaixo à sua direita. Então, depois dele reconstruído, não tem problema, tá certo? Você depois só vai observar essa posição na hora da montagem, realmente entre um bloco e outro, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, virar as peças e recosturar, fazer todos os blocos que eu quero montar para esse trabalho iguaizinhos. Então, agora eu vou costurar tudo, já vem com tudo costurado. Prontinho, olha só, todos os meus blocos já costurados, aliás, todos os meus blocos eu já desconstruí, reconstruí, né, e recosturei, e todos do mesmo jeito, do mesmo modelo. Aí, agora sim, agora vai ter ordem
na posição deles. Por quê? Porque agora eu vou emendar um bloco no outro, tá? Sei que não vai dar para mostrar todos aqui, todo o trilho de uma vez só, mas tá muito fácil, né? O que você achou até agora? Deixa para mim aqui nos comentários. Fácil demais, não é? E ficou atenta? Depois daquele comentário que eu fiz, olha só, você tem que inverter a peça sempre na mesma posição. Mas por quê? Tudo isso foi para... Eu não falei nada de errado, eu não ensinei nada de errado. Eu apenas falei uma coisa que, na verdade, não haveria necessidade de ser observado tanto, porque, olha só, deixa eu deixar só um bloco aqui em cima. Eu não falei para você inverter essas duas peças aqui? Sempre você vai inverter as duas peças que estão na diagonal. Mas tanto faz se num bloco você escolheu essas duas dessa diagonal ou dessa, tá? Por quê? Porque se você girar o bloco mais uma vez, vai dar o mesmo efeito. Você coloca tudo na mesma posição do jeito que você quiser, tá? Isso é uma coisa que eu costumo às vezes fazer. Para quê? Para aguçar a atenção, o raciocínio da pessoa. Aí a pessoa fica pensando, mas Natália falou que eu tenho que sempre inverter no mesmo lugar em todos os blocos, mas qual que é a diferença disso? Depois, se eu girar o bloco, vai dar na mesma? Enfim, isso é para ficar esperta, é para ficar atenta, tá bom? Então vamos lá. Bom, aí você já ficou ligada, você já ficou esperta, você já ficou atenta. Agora, o que eu vou falar com relação de fato à posição dessas peças, agora sim, agora tem que ter ordem. E aí você vai escolher de novo, você vai escolher a posição que você quer deixar o seu bloco. Você quer todos nessa mesma posição? Olha só, com essa parte maior, esse quadrado caramelo, né, à sua direita, e o outro em cima à esquerda, e o azulzinho embaixo à esquerda, ou você vai querer ao contrário, o azulzinho embaixo à direita, o caramelo à esquerda. Vamos nos atentar só por essas partes aqui de baixo, né, para não causar confusão. Você quer assim, com o quadradão à sua esquerda, ou assim, com o quadradinho à sua esquerda? Você vai determinar, tá? Tanto faz, só que agora é de verdade, viu? Agora vocês fiquem bem atentas, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou emendar um bloco no outro, e aí todos têm que estar na mesma posição. Ah, eu escolhi o quadradinho na parte de baixo, escolhi o quadradinho à esquerda, o quadradão à direita, ok, todos os blocos terão que ser assim. Olha só. Quadradinho à esquerda, quadradão à direita. Então, o próximo, ó, quadradinho à esquerda, quadradão à direita. Só que aí, o que eu vou fazer, ó? Eles estão na mesma posição. Não sei se aí tá dando para pegar os dois, mas olha aqui, ó. Ó, quadradão à direita, quadradinho. Só que como que eu vou costurar? Eu vou chegar essa parte lá para baixo, certo? E eu vou emendar aqui por cima, tá? Fazer uma costura aqui. E assim eu vou seguindo, então, vamos supor, já costurei, né? Costurei um, vou costurar o próximo. Vou chegar esse para cima, lá, ó. Embaixo continuou na mesma posição. O próximo agora, né? A parte de baixo ficou quadradão à direita, quadradinho à esquerda. O próximo posiciono do mesmo jeito, quadradão à direita, quadradinho à esquerda, chego ele para baixo, eu vou costurar por aqui, ok? E assim vai, puxo, coloco o outro na mesma posição, levo ele para baixo e costuro aqui. Sempre assim, tá? Independente do jeito que você escolheu. E aí, é só ir costurando dessa maneira, sempre um bloco no outro. Eu vou costurar todos aqui
e já volto mostrando para vocês o trilho, essa parte de patchwork prontinha, né? Que é o topo do nosso trabalho. Aqui sempre nesse canal o objetivo maior é mostrar a parte de patchwork. Detalhe, vou fazer essa costura agora e vocês observaram que em algumas partes aqui eu alfinetei, mesmo tendo toda a experiência do mundo, o que que acontece? Peças grandes como esses blocos, se a gente não alfineta, acaba às vezes podendo entortar por conta do peso mesmo do trabalho. Então uma dica que eu dou, ó, você já posicionou tudo certinho, então você sabe que você tem que passar uma costura aqui, ok? Ok. O que que vai ter de encontro de costura aqui? Só nesse meio. Então, tombo um sobre o outro, pego o meio desse com o meio desse, já faço encontrar a costura, porque aqui, ó, uma saiu tombada para lá, a outra para cá. Alfineto em primeiro lugar aqui, ok? Olha, tá vendo aqui como que aqui tá torto? Porque ele tá pendendo para cá. Aí eu arrumo aqui, alinho tudo certinho, coloco o alfinete, venho na outra ponta e faço o mesmo, tudo alinhado e alfinetado. Porque, repito, por mais experiência que eu tenho, o próprio trabalho, o peso dele às vezes faz entortar. Então, às vezes você está com a máquina aqui, se tá sem alfinete, você tá vindo aqui, você ainda tem resto para cá para costurar. Se aqui pendeu e ficou torta, pode saber que vai refletir aqui nesse ponto da costura. Então, por isso que é muito importante em peças maiores, em blocos maiores, qualquer que seja a sua peça, mesmo sendo simples, tendo, às vezes nem tem costura para encontrar, ou às vezes tem, como nesse caso. Se tiver, você começa pela costura, alfinetar pela costura que tem que encontrar, ou se não tiver, você já posiciona bico com bico, ponta com ponta, alinha tudo e vem alfinetando justamente para nenhuma peça sair do lugar, ok? E a costura ficar perfeita. Assim, você tem um patchwork perfeitinho. Então, bora lá fazer essa costura. Eu canso de falar lá para as minhas alunas no Conexão. Olha só, tem muitos detalhes que entram como dicas, como informações a mais e que, como eu falei, são detalhes, mas que a gente tem que observar, porque isso faz, vamos supor, nesse caso, é um pequeno detalhe de alfinetar a peça, mas que faz diferença lá no final para você ter um patchwork perfeito. Então, bora lá costurar todos esses blocos. E aqui está, ó, o meu trilho, ele é bem grandão porque eu vou usá-lo lá na minha mesa, lá do meu sítio, que a mesa é bem grande, tá? Aqui, ó, está o que está pronto, é o topo, é todo o meu trabalho de patchwork, tá? Que é esse o meu propósito desse vídeo hoje, ensinar essa parte do patchwork para vocês, tá? A montagem, né, desses blocos Nine Patch desconstruídos, tá bom? Eu já expliquei porque chama Nine Patch.
Porque lembra, lá no início a gente costurou 9 quadradinhos, tá? Depois desconstruiu e recosturou, né? Formando aqui esse desenho, que cada um, ó, cada parte dessa é um bloco, daquele principal lá que a gente fez, que a gente terminou de construir assim. Então, olha só que bacana. Esse meu, eu usei 5 blocos nesse meu trilho e ele ficou medindo 2 metros de comprimento por 42 de largura. Eu sei, é grande, é bem grandão, mas é como eu falei, essa minha mesa lá do sítio, ela é bem grande e assim que ele estiver pronto, finalizado, o trilho todo, né? Porque aqui, o que falta eu fazer, né? Por hoje está finalizado o topo, o trabalho em patchwork. Depois disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a manta, depois um forro. Vou fazer um trabalho de quilting, depois eu já venho e finalizo todo esse trabalho, todo o trilho, né? Depois do quilting feito, aí eu venho e coloco o viés, tá bom? Já tá tudo preparado para fazer aqui, mas isso fica para uma próxima vez, depois do trabalho prontinho, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, tá bom? Vou mostrar ele inclusive na minha mesa lá no meu sítio. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já respondendo aqui algumas perguntas e que foram feitas em outro vídeo, mas que eu sei que também serão feitas para esse vídeo aqui, é o seguinte: Natália, mas e se eu quiser fazer menor, porque esses teus blocos ficaram bem grandões, né? Bom, se você sabe o patchwork, você já sabe que você vai mexer nas medidas dos quadrados, enfim, e você vai colocar do tamanho que você quiser, ok? Tá, não, Natália, mas aí é só eu diminuir lá nos quadrados? Olha, esse é um trabalho muito fácil que qualquer pessoa, mesmo que não conheça a técnica do patchwork, fica fácil dela mexer nas medidas, né? Eu já expliquei que lá todos os quadrados têm que ser da mesma medida, mas não se engane, não pense que o patchwork é só isso, tá? Um trabalho como esse, que é super, super fácil, se você seguir aqui do jeitinho que eu fiz, né? Você consegue fazer o seu, mas para eu explicar certinho, eu ensinar a parte de cálculo, aí isso tudo é lá no Conexão Patchwork, tá? Porque lá no Conexão Patchwork eu tenho um método onde eu ensino o patchwork de um jeito simples, fácil. Eu ensino o patchwork perfeito para qualquer pessoa de qualquer idade, mas aí isso é lá no Conexão, tá bom? Mas você, mesmo que você não saiba a técnica do patchwork, né? Você consegue, talvez, sim, mexer nas medidas, mas não é só isso, envolve outras coisas, a gente saber que, de repente, pode dar errado o seu trabalho. Então, eu não aconselho muito, não, se você não tem conhecimento da técnica, tá bom? Então, é isso, pessoal, porque, olha só, aqui eu trago trabalhos, eu ensino a montar o trabalho daquele jeito, naquelas medidas. Isso não é saber o patchwork. Você assistir vídeos como esse meu aqui, você consegue sim montar a sua peça, mas eu quero deixar claro, isso não é saber o patchwork, isso é apenas replicar essas peças, né? Reproduzir igualzinho eu fiz aqui, tudo bem, qualquer um consegue. Agora, aprender de verdade o patchwork, aí é lá no Conexão, tá bom? Lá no Conexão Patchwork, aí lá você aprende sim, de verdade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem bastante peças bonitas, produzirem muito patchwork bacana, bonito para suas casas, para dar de presente, enfim. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!